distante disso. Anos-landuza de distância. Eu tô indo pro Enem. Não tem local de prova aqui em Tatooine, não. Lonjão. E vou estudando no caminho. Hora do Enem no ar e hoje é dia dela, a matemática. Mas matemática é uma matéria muito chata, tem que decorar um monte de fórmulas, é função, derivada, polinômio, trigonometria. Pra que eu quero saber dessas coisas? Aposto que tu já ouviu isso por aí, não é? Muita gente acha que com matemática tem que ser assim, ame ou odeie. Mas o nosso convidado de hoje vai provar por A mais B que isso pode ser muito diferente. O Kleber Neto é professor de matemática e também pesquisa o ensino dessa disciplina tão polêmica. Mas daqui a pouco, porque agora é foco no Enem. Vem pra cá, professor Wagner Dias. Opa, e aí, seja bem-vindo mais uma vez. Olha, maravilha. Professor, a gente sabe que jogo é jogo e treino é treino. Mas na hora da matemática no Enem, o treino é muito importante, né? O aluno que vai fazer o Enem, ele precisa treinar bastante. Quanto mais exercício ele fizer, melhor preparado ele estará. Qual é a porcentagem para esse treino dar certo? Olha, rapaz, tá quase chegando no 100%, né? Essa é a nossa ideia. E já que a gente está falando de porcentagem, professor Diego Viug, vem que vem! O tema de agora é importantíssimo para a tua prova, viu? Olha o que vai rolar. Questão 169, Enem 2015, primeira aplicação, prova azul. Olha o que tem aqui. O polímero de PET, politereftalato de etileno, é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo, devido à sua extensa gama de aplicações. Entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 quilotons, ou quilotoneladas. O que a gente tem? De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quiloton é aproximadamente de... Bom, aí nós temos aqui o gráfico para a gente analisar. Na verdade, são dois gráficos que se comunicam. E aí vem uma habilidade que é essa análise gráfica, tá? Análise de gráficos e tabelas que está envolvido demais com a tua prova. Então agora, analisando o que a gente quer, nós vamos fazer aqui um cálculo simples, porque, todas as informações nesses gráficos são de porcentagem, e porcentagem está presente na tua prova o tempo todo. Então a gente tem que saber calcular isso aí. O que o exercício está pedindo? Vamos voltar à nossa pergunta, olha. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas... Olha aqui. Olha o que está acontecendo. Tecidos e malhas, 30%. Viug, mas 30% da onde, né? Olha aqui, nós temos primeiro um gráfico que fala dos usos finais, né? Então, tudo que está relacionado à indústria têxtil é 37,8%. Depois desses 37,8%, eu vou separar 27% para cerdas, cordas e monofilamentos, 30% para tecidos e malhas, que é o que nós queremos, e 43% para não tecidos. Maravilha! Então, o que vai acontecer? Recapitulando, vamos voltar para o início do problema. Nós temos, então, todo o material reciclado que foi de 282 quilotons. Agora nós sabemos que desses 282 quilotons, 37,8% foi para a indústria têxtil,
Descobre esse valor. Depois desse valor que foi para a indústria têxtil, nós temos 30% para tecidos e malhas, que é o que nós queremos descobrir. Tudo bem? Então vamos ver como é que faz essa conta aqui no quadro branco. Vem comigo. Bom, pessoal, eu fiz aqui um esquema para você entender para onde vai todo esse PET que é citado no exercício. Inicialmente, nós temos 282 quilotons de PET. Desses 282 quilotons, o que vai acontecer inicialmente? A gente vai separar 37,8 para uso têxtil. 37,8%. O que significa isso? Que eu vou multiplicar esse valor por 37,8 e dividir por 100, tá? Mas a gente vai escrever isso com calma. A gente vai encontrar um valor resultante para esse uso têxtil. Depois disso, a gente vai pegar 30% desse valor e aplicar em tecidos e malhas. Viug, é necessário seguir essa ordem cronológica que você falou, ou eu posso multiplicar um pelo outro ou todo mundo junto e vai dar certo? Vai dar certo. Olha só, para montar o problema, você vai dizer de trás para frente que está fazendo o quê? Você está pegando 30% desses 37,8% desses 282 quilotons. Né? A gente precisa saber que calcular porcentagem pode ser feito por regra de 3, é verdade, mas a gente precisa ganhar tempo na prova. Então a gente tem que saber que esse D, na verdade, vai ser trocado por multiplicação. Então 30%, já escrevendo em decimal, fica 0,3. 37,8 fica 0,378. E 282 vai ficar 282 mesmo, né? Já que não está em porcentagem. Como eu tenho aqui duas multiplicações seguidas, você pode sentir à vontade para fazer na ordem que você quiser, tá? Eu vou fazer primeiro o cálculo das questões de porcentagem, né, dos valores em porcentagem, porque eu quero fazer a porcentagem da porcentagem primeiro, para te mostrar que isso não tem nenhuma dificuldade, tá? Então, ó, 0,3 vezes 0,378, você vai esquecer esse 0, você vai multiplicar 3 por 378. 3 vezes 378, tá? Faz aí agora, vai. Você vai encontrar um número que é 1134. Mas viu que como é que pode 0,3 vezes 0,378 dá 1134? Não vai dar 1134. Porque depois de fazer essa conta, você vai colocar as casas decimais. E elas são 4. 3 desse número e uma desse. Então, o 1134 vai ficar 0, bonitinho aqui, ó. Isso aqui, gente, é a mesma coisa. Vamos sinalizar isso aqui, porque isso é importante. É 11,34%, tá? Então, 30% de 37,8% é a mesma coisa que fazer 11,34%. De quem? De 282. Agora, vamos fazer uma conta de cabeça rapidinho? Né? Se isso aqui fosse 10%, 10% de 282 seria 28,2. Então a gente sabe que a gente está pegando um número muito perto do 28,2. E aí na hora da prova isso é importante, para que a gente consiga ganhar tempo aqui. Faz sentido para você? Você, com essa informação que eu estou te dando, já marcaria a resposta correta, porque as respostas têm uma distância relativamente grande, né? Então você teria problemas em encontrar uma resposta próxima de 28,2? Nenhum, você encontraria. Caso você tenha muitas respostas ali muito bem próximas desse valor, você ficaria na dúvida. Então você faria essa conta. 0,1134 vezes 282. Como é que eu faço isso, Viug? Mais uma vez, esquece a vírgula, multiplica 1134 por 282 e aí você encontra como resposta, agora sim, 31,9788. Ah, Viug, então eu tenho um valor próximo de 32, que é o que a gente está procurando, aproximadamente 32. E aí agora vamos voltar ali para marcar a resposta correta. Então vem comigo. Então, pessoal, após os nossos cálculos estarem completos, encontramos como resposta 32. E o que importa é que a gente encontrou, lógico, a letra C de casa, tá? Resposta
clara, né, um valor aproximado, obviamente, mas as respostas são muito afastadas, não tem chance para erro. Muito cuidado na hora de efetuar esses cálculos, porque a gente fez uma porcentagem de porcentagem. Então isso exige um pouquinho de cautela aí, pra gente não dar mole nessa questão. Tá legal? Um tema importantíssimo para você ir bem no Enem, porcentagem tem que estar na veia. Um abraço, pessoal, até a próxima! Muito obrigado, professor Viug. Porcentagem é um dos assuntos mais importantes do Enem, tô certo? Realmente, a porcentagem é um dos assuntos que aparece bastante. Por quê? Porque está no nosso cotidiano, né? A gente vê porcentagem diariamente. Você vai fazer uma compra, você vai pagar um carnê, você esquece de pagar uma conta de luz, uma conta de água, vai ter os juros lá, vai ter a porcentagem envolvida. Ela trazia 2 gráficos no enunciado, professor. Muita coisa para ficar atento? Naturalmente, né, Lange? Essa questão, ela aborda uma competência do Enem, né, onde ela requer a habilidade do estudante de interpretar e analisar situações envolvidas em gráficos e tabelas. Realmente, o que é preciso para o estudante? Ter muita atenção para que ele não se confunda na hora de marcar a resposta correta. Se tiver mais de uma porcentagem ou gráfico no enunciado, qual eu devo ler e resolver primeiro? Então, Lange, isso não tem muito uma regra, né? Isso tem a ver com a possibilidade de cada aluno. Cada aluno tem a sua maneira de resolver. A nossa orientação é que o aluno leia passo a passo e resolva também passo a passo, fazendo assim com que diminua a probabilidade de erro. E tem como resolver por regra de 3? Tem sim. Vamos lá, vou te mostrar aqui no nosso quadro, tá certo? Vou te mostrar um exemplo. Repara, se eu quiser, por exemplo, encontrar 20% de R$80, o que eu faço? Na questão do professor Viug, ele mostrou pra gente a porcentagem de porcentagem. Eu vou fazer um caso mais simples. 20% de R$80 pra gente fazer a regra de 3. Eu tenho R$80, isso equivale a 100%. Tá certo? Certo. O que eu quero é 20%. Se eu quero 20%, eu tenho aqui o meu X. O que eu faço agora? Multiplico o cruzado. E aí seja alegre, né? Faça a continha, você vai ter x vezes 100 igual 80 vezes 20. Esse 100 está aqui, vai dividir. O que ocorreu? 80 vezes 20 dividido por 100. E agora que vem a alegria, né? Só cortar os zerinhos. Olha só. Cortou, cortou, cortou. 8 vezes 2, x igual a quanto? R$16. Tá certo, Lange? Tá certo. Maravilha. E como transforma um resultado decimal em porcentagem, professor? Então, Lange, a gente tem que ter atenção ao quê? O que é porcentagem? Porcentagem é uma divisão por 100, tá certo? Quando você divide por 100, o que você está fazendo na prática? Você só está andando 2 casas decimais para trás. Então, essa é a base do problema. E qual é a maior dificuldade de se resolver uma questão como essa, professor? A maior dificuldade é o aluno ter atenção e ter atenção principalmente ao tempo, né? Porque a prova do Enem é um tanto quanto cansativa e ao decorrer da prova o aluno vai ficando cansado, né? Então, ter atenção, muita tranquilidade e bastante cuidado com o tempo. E quando que a gente costuma aprender esse conteúdo? Porcentagem, leitura de gráfico, a gente costuma aprender desde o ensino fundamental, 6º, 7º ano, e a gente revisa novamente esse conteúdo no 2º ano do ensino médio e na 3ª série também, tá certo? E o aluno tem que ficar atento a isso, porque vai cair na prova, não tem jeito. E qual é a sugestão para o aluno ficar 100%? Parece até repetitivo, eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou insistir. Se você, estudante, vai fazer a provinha do Enem, estude, faça bastante exercícios, repita a exaustão, porque no dia da prova você vai ter aquela surpresa maravilhosa que é a aprovação. A prática leva à perfeição, ou quase, né? Por aí, sem dúvida. Professor, muito obrigado mais uma vez pelo papo, pela ajuda, viu? Muito Valeu bom, mesmo. estamos aí. E agora, a questão que não quer calar. Aprender matemática é só decorar fórmulas? Para responder isso, a gente recebe o professor e doutorando Kleber Neto, que pesquisa o ensino da matemática. Seja bem-vindo, professor. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Professor, conta um pouco do seu trabalho pra gente. Então, na verdade, eu sou professor do Colégio de Aplicação da UFRJ, né? Então, é ligado a uma universidade. E lá, o nosso trabalho, ele tenta
relacionar a teoria com a prática, né? Como somos professores da universidade, a gente atua também em pesquisa. Então, a gente atua em grupos de pesquisa pensando em novas metodologias e a gente leva isso para a sala de aula, também atuando na formação dos futuros professores, dos estagiários da UFRJ, né? Que são alunos da graduação, que vão fazer o estágio lá e acabam fazendo as atividades de ensino com a gente, de pesquisa também. Além disso, a gente também atua com projetos de extensão, que são projetos que extrapolam a universidade, vão para fora da universidade com um público que ainda não está dentro do mundo acadêmico. Então você tenta refletir sobre a teoria do ensino a partir da prática. Sim, a gente acredita, na verdade, lá no Colégio de Aplicação, né, o grupo de professores, a gente acredita que a prática docente, a prática do professor da educação básica, ela tem que estar dentro da formação do professor o professor que está na licenciatura, o futuro professor, né? A gente acredita nisso porque historicamente, essa formação foi dada a partir de matemáticos e não de professores de matemática da educação básica. Então, levar essa discussão da prática, não só assistindo aulas, por exemplo, os licenciandos eles assistem aulas no estágio, mas não só assistindo aulas, que eles também reflitam, discutam como ensinar alguns conteúdos matemáticos, né? Os conteúdos que eles vão abordar no ensino fundamental e médio. E qual a importância de se estudar o ensino da matemática? Então, na verdade, a matemática, a licenciatura em matemática, ela sempre foi estruturada com conhecimento matemático, com as disciplinas de matemática pura e aplicada e as disciplinas da faculdade de educação, as pedagógicas. Dos 30 anos para cá, foi se pensando na possibilidade de a gente discutir um outro bloco de disciplinas, de ideias, de formação matemática, que era o bloco de disciplinas que a gente chama de ensino de matemática. E então criou-se um novo campo de pesquisa também, que é a educação matemática. Eu sou doutorando de um programa que está dentro dessa área, um programa de ensino de matemática. Refletir sobre isso é importante porque agora se considera importante o professor sair da universidade sabendo, além da matemática, ensinar essa disciplina, que é a dificuldade de muitos alunos da educação básica. E tem diferença entre ensinar matemática na escola, na faculdade e na pós-graduação? Tem, creio que sim. Não que eu acho que isso deva acontecer, mas hoje, no ensino de matemática, a gente percebe claramente que a proximidade do professor e do aluno na educação básica é muito maior. O professor ainda tem que tutelar muito, tem que acompanhar o aluno, tentar mostrar os caminhos para resolver um exercício, para ter uma ideia matemática. Já na graduação, isso dá de uma forma um pouco autodidata. E isso é bem declarado pelos professores da graduação. Não que isso seja algo interessante. Já na pós, a ideia, pelo menos no ensino de matemática, onde eu fiz mestrado e agora estou no doutorado, a ideia é de discussão, de debate. Então percebe que são 3 formatos bem distintos de se discutir o ensino da matemática. Eu considero, por exemplo, que todos deveriam ir num caminho de um debate, de uma discussão, de um fazer coletivo, e não de algo centrado no fazer sozinho, sabe? E o que o professor de ensino básico tem para ensinar para o professor da faculdade? Eu acho que tem para ensinar para o professor que leciona na formação de professores na licenciatura em matemática. Como eu disse, ter a figura do professor da educação básica como centro da formação é importante. Não necessariamente fisicamente, sabe? Não que o professor da educação básica esteja lá dando aula, mas que ele seja referência, do futuro profissional que está ali se formando. O licenciando, o aluno da graduação, ele tem que se espelhar em alguém. E esse alguém tem que ser um professor que trabalha como ele vai trabalhar daqui a algum tempo. Você também coordena o curso Prepara ENEM. Explica isso. Na verdade, eu coordeno a parte pedagógica. Ou seja, eu fico responsável pela organização das aulas, por recrutar professores, e aí todos os professores que estão trabalhando nessa empreitada nova nossa são professores do Colégio de Aplicação, da UFRJ, quase todos. Mas a situação foi a seguinte: na verdade, já existia esse curso Prepara ENEM, que surgiu na Casa ENEM, através de ativistas, de militantes LGBT. Ele surgiu o público de trans e travestis que reside nessa casa. E tem um projeto na Fiocruz, que é de saúde pública para LGBT, que teve a ideia de, como contrapartida, oferecer aulas lá na Fiocruz. E aí a gente fez uma parceria entre a UFRJ e a Fiocruz. Hoje é um projeto de extensão, como eu disse, é um projeto que extrapola os muros da universidade, em que a gente vai lá levar um pré-vestibular, um pré-universitário, pensando no Enem, pensando na certificação do ensino médio, por exemplo, no término do ensino médio, para esse público que está fora da escola há algum tempo. Então, eu atuo nessa parte pedagógica. Mas esse projeto ele já existia em outros lugares, a gente levou para dentro da instituição pública
de uma outra forma. E o que você, como professor, aprendeu nesse projeto? Na verdade, mais como coordenador, né? Porque eu acabei não dando aula nesse projeto piloto que teve agora. Mas como coordenador, é algo muito interessante por ter que pensar numa nova forma de organizar as aulas, de organizar o conhecimento, por exemplo. A gente tirou a ideia de disciplinas e pensou em áreas bem próximo do que faz no Enem, por exemplo. Então, as aulas elas são temáticas e sempre tentando usar uma abordagem que seja próxima do público LGBT, que, como eu já disse, né, eles já não estão na sala de aula há algum tempo. Tem a questão, por exemplo, do nome social, tem a questão da cultura mesmo, LGBT, e é algo que tem sido bem interessante para mim, né, que vi isso um pouco de longe, e agora a docência faz isso, a docência faz com que a gente experimente coisas novas. Caramba, quanta coisa, professor! E de onde que surgiu esse interesse todo pela matemática? Então, na verdade, desde quando eu era aluno da educação básica, eu tinha facilidade. Então, durante o meu ensino fundamental, eu tinha facilidade de fazer os exercícios, então a professora da época, né, numa escola municipal, me inscreveu na Olimpíada Brasileira de Matemática na época. Ainda não era das escolas públicas, né, porque isso passou a ser agora. E eu fui bem na primeira etapa e fui tomando gosto, cheguei até a última etapa. E na oitava série, mais ou menos, assim, ao final do ensino fundamental, eu decidi que seria professor de matemática. Só que o caminho não foi tão tranquilo, né? Assim, no ensino médio, eu mudei um pouco a ideia, pensei em ir para uma área mais técnica, fiz o curso técnico de eletrônica, mas depois percebi, passei no vestibular para matemática, percebi que o que eu queria mesmo era ser professor. E aí fui para a graduação em bacharelado, depois licenciatura em matemática. E com toda essa experiência, que conselho você dá para quem quer estudar matemática para o Enem? A dica que eu daria é de tentar pensar nos temas mais básicos. A prova do Enem não é uma prova que aborda tantos temas matemáticos, ela aborda menos temas do que os vestibulares tradicionais, mas aborda muitos com profundidade. Então, por exemplo, se tiver ter atenção com os temas de função, geometria plana, probabilidade, combinatória, um pouco de estatística, eu acho que é muito importante, além, claro, dos conteúdos que são do ensino fundamental, que por vezes aparecem nas questões do Enem, como razão, proporção, porcentagem. São temas mais básicos, não pertencem ao ensino médio, mas que é bom revisitar por estarem sempre presentes. Além disso, a minha principal dica é de que façam muitos exercícios, né? É importante fazer muito exercício e, além disso, além de fazer muito exercício, que façam em conjunto, no coletivo, porque a dúvida de um, às vezes, pode ser respondida pelo outro colega. Estudar matemática junto é muito importante também. É sadio e divertido, né, professor? Exato. Muito obrigado pelo papo. Obrigado, Luiz. De verdade, muito bacana. Fiquei muito feliz com sua presença aqui. Valeu mesmo. Valeu. E você que está aí decidindo qual curso vai tentar no Enem, não se esqueça, sua profissão pode mudar o mundo. Até a próxima. Então, vou dar um recado aqui agora para quem está saindo do ensino médio, tentando o Enem para acessar a universidade. O ensino superior, além de trazer uma nova formação, novos caminhos para quem está buscando uma nova profissão, ele também propicia que você tenha um contato com a diversidade. Na verdade, lá você vai encontrar pessoas de diferentes credos, vocês vão encontrar pessoas com orientação sexual diferente e o que importa nesse momento é saber utilizar esse lugar de multiplicidade e tal da melhor forma possível. Então, a palavra-chave para isso é que vocês tenham respeito e que sejam respeitados também. Vai ser um novo desafio e um espaço ainda mais interessante para a formação de vocês.